Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio podemos começar o dia na presença de Deus e clamando o derramamento do Espírito, clamando a visitação de Deus. Eu tenho certeza, a presença de Deus vai chegar aí na sua casa, onde você está ouvindo essa palavra, seja na frente da televisão, na sala, junto com a família, seja no carro, pelo rádio, seja na internet, na frente do computador. A presença de Deus vai chegar aonde você está. Eu queria começar esse tempo orando. Estamos estudando sobre oração, as orações na Bíblia, e eu creio que precisamos hoje começar orando e clamando essa bênção de Deus sobre nós. Pai querido, muito obrigado, porque a Tua presença é o lugar onde encontramos refúgio, alívio, sustento. Na Tua presença somos levantados quando estamos fracos. Na Sua presença o nosso coração recebe direção. Na Sua presença somos, sim, Pai, fortalecidos. E hoje eu quero clamar que a santa e maravilhosa presença de Deus possa chegar, que a unção do Senhor seja derramada sobre nós, que a bênção seja agora liberada, Pai, sobre a vida dos Teus servos. E enquanto ouvimos a Tua palavra, enquanto nos voltamos para o Senhor, que os nossos corações se encham de alegria, de paz, que o renovo do Senhor possa chegar sobre nós esta manhã. Fala conosco, Pai, fala aos nossos corações. Este é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém, aleluia. Nós estamos nos preparando para uma grande campanha de oração. Entendemos que este tempo que estamos vivendo é tempo da igreja se levantar num grande clamor, e por isso convocamos todas as lideranças da igreja para começarmos nos próximos dias uma campanha de oração, de jejum, de clamor, e já são mais de 800 grupos aí levantados, organizados, que vão estar orando em momentos diferentes, em horários diferentes, e nós cremos que enquanto nós orarmos, Deus vai operar milagres. Enquanto nós orarmos, os sinais de Deus vão ser manifestados. Enquanto nós orarmos, coisas incríveis vão acontecer. Eu tenho tido o privilégio de orar todos os dias com um grupo às 6 horas da manhã, e como é gostoso ver os efeitos da oração. Estávamos orando pelo Orlando, um rapaz que aqui da nossa igreja chegou no hospital com os índices baixíssimos de saturação. O que chegou para mim era abaixo de 20 estava. E o pulmão completamente tomado. E eu tive a alegria essa semana de receber o vídeo. Eu lembro, nós oramos tanto. E ele falando, olha, eu sou um Lázaro, Deus me renovou. O médico disse que o que aconteceu comigo é um milagre. Deus está operando, Ele está agindo, nós podemos clamar. Eu queria hoje começar junto com você, estudando a oração de Jacó na Bíblia. Já estudamos a oração de Neemias, a oração de Daniel, e agora eu quero estudar junto com vocês a oração de Jacó. E esse texto se encontra em Gênesis 32, no versículo 9 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos.
livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. É muito interessante a oração de Jacó, porque a oração de Jacó vai nos ensinar que a oração, acima de tudo, é uma bênção que precisamos valorizar. É uma bênção. E é interessante porque nessa oração curta, ele começa primeiro declarando uma promessa de Deus, uma bênção de Deus, e termina declarando também outra. No versículo 9, quando ele diz assim: torna a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. E ele fala: o Deus de meu pai Abraão, a quem tu disseste estas coisas. Ele está falando a respeito de uma promessa, de uma palavra de Deus que foi revelada no seio da família, e depois para ele de novo também. E ele termina com outra promessa, no versículo 12, ele está falando: olha, e o Senhor também disse: certamente te farei o bem, dar-te-ei descendência, como a areia do mar, que a multidão não se pode contar. E eu creio que a oração, acima de tudo, precisa estar pautada na palavra revelada de Deus para nós. É muito interessante, existem livros inteiros escritos sobre este assunto, que precisamos orar a palavra, precisamos orar as promessas de Deus reveladas para nós. Esses dias eu, no Instagram, pus aqueles quadrinhos de perguntas, e uma pessoa me perguntou: eu posso orar por qualquer coisa? E eu lembro que eu respondi assim: você pode orar por qualquer coisa que esteja revelada na palavra de Deus. Eu lembro de uma história que eu ouvi a respeito de um grupo de ladrões, uma quadrilha, que resolveu fazer uma campanha de oração pedindo a bênção de Deus por um assalto. E eles se reuniram e depois de vários dias de oração, teve uma vigília antes do dia do assalto. E um então levantou a voz no meio da vigília e disse: Senhor, segura o guarda. Senhor, abre as portas do cofre. Senhor, abençoa o nosso intento. E chegou no dia, deu tudo errado. Eles trocaram tiro com a polícia, foram parar na cadeia. E quando estão ali juntos, conversando na cadeia, um diz para o outro: o que a gente fez de errado? A gente orou, a gente buscou, a gente clamou, o que a gente fez de errado? E aí alguém disse: mas já estava escrito, não furtarás. Sabe, Deus não muda. Deus é Deus, e a sua palavra nos revela os seus valores, os seus preceitos. E quando buscamos de forma sincera, muitas vezes a palavra de Deus é revelada a nós de forma específica. E o que Jacó está fazendo aqui é nos ensinando a orar a palavra revelada de Deus, valorizá-la como esta bênção. Mas como é que essa revelação chegou para Jacó? É muito interessante porque em Gênesis, se você ler o livro todo, você vai ver que Jacó tenta roubar a bênção, né? Rouba a bênção do irmão, se passa por ele. E aí o irmão volta bravo, quer matá-lo. E ele sai fugindo de casa. E sai somente com um cajado na mão, sem nada. E no meio do caminho, quando ele está ali voltando para a casa dos parentes da sua mãe, procurando abrigo e refúgio lá, no meio do caminho, ele não começa a escurecer, ele não tem onde dormir, e ele pega uma pedra e faz dessa pedra o seu travesseiro. E aí é nesse contexto, quando ele está ali dormindo, nesse travesseiro de pedra, que ele tem uma visão de Deus. E nessa visão ele vê uma escada que vai até os céus, e os anjos do Senhor subindo e descendo sobre essa escada. E naquele momento, Deus fala de novo com ele.
as bênçãos que tinham sido liberadas sobre Abraão, Deus fala novamente o que está no versículo 9 e o que está no versículo 12, para ele nessa experiência. E aí, quando ele desperta desta visão, ele fica cheio de temor. Ele chama aquele lugar de Betel, porque ele fala: eu encontrei aqui a porta que dá para os céus, que me dá acesso a Deus. E ali ele faz um compromisso: Senhor, se essas coisas que o Senhor está falando se cumprirem na minha vida, eu voltar para casa, o Senhor vai ser o meu Deus. Essa é a história. Agora ele está no caminho de volta para casa. E ele está lembrando: Senhor, lembra quando eu estava passando por aqui? O Senhor me deu estas palavras. E eu não sei qual é o caminho que você está fazendo. O de ida ou de volta. Eu não sei se você tem apenas um cajado na mão, porque saiu sem nada de uma situação difícil, ou se você está voltando para casa e tem que enfrentar um irmão ou alguém que talvez pareça querer-lhe o mal. Mas tanto numa situação contra a outra, eu quero dizer que a palavra de Deus pode ser revelada a você. E eu queria te lembrar do que Deus já disse, do que Ele já falou, e te desafiar a orar, invocando as promessas de Deus, invocando a palavra revelada de Deus. E é assim que nós vamos aprender que a oração é uma bênção que precisamos valorizar. Jacó cometeu muitos erros na sua caminhada, mas uma coisa é interessante na sua vida: ele valorizava a bênção de Deus. Ele valorizava a oração quanto uma bênção do Senhor. Mas como que nós podemos enxergar a oração desta forma, uma bênção que precisamos valorizar? Em primeiro lugar, a oração é uma bênção familiar. E o versículo 9 vai falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus agora dele. Ele está falando de bênçãos que foram reveladas do Senhor para a sua família. E é muito interessante o contexto da bênção aqui, né? Quem é mais antigo, eu já fui em muitas casas, onde o filho quando chega pede a bênção do pai, e quando sai, bênção pai, né? Bênção filho. E o contexto da bênção aqui era uma palavra impetrada. Assim como você podia jogar uma praga, a ideia aqui era que a oração liberada, em determinados momentos, ela era um favor liberado de Deus. Então, é muito interessante, porque você vai ver o costume, sempre no final da vida desses patriarcas da fé, eles liberando bênção sobre os seus filhos. Isaac fez isso com Esaú e com Jacó, e você vai ver a bênção que ele dá para um e a bênção que ele dá para o outro. Jacó depois, ele vai lá e faz isso com todos os seus filhos. E é muito interessante você ver as palavras que são liberadas ali e depois a história desses jovens que se transformam em tribos da casa de Israel, como aquelas palavras se manifestaram. Judá, o leão da tribo, ele faz a comparação do filho, e depois a gente fala de Jesus, o leão da tribo de Judá. Existem coisas tremendas. Quando José vem com seus filhos, Efraim e Manassés, pedir a bênção para o pai, para o avô, ele vai e coloca a mão invertida, abençoa o mais novo de uma forma preponderante, uma forma diferente do mais velho. Ele inverte e José fica tentando desinverter as mãos. Ele fala: não, essa é a palavra que Deus está dando para esse, e essa palavra é para aquele. Esse é o conceito, uma bênção que vai além. Eu quero dizer, existe uma bênção que repousa sobre a minha e sobre a sua vida. A bênção que estava sobre a vida de Abraão ainda continua sobre nós. E ela é confirmada por juramento de Deus na Bíblia. Ele vai nos abençoar. Quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nos tornamos herdeiros de promessas, de bênçãos que vêm da parte de Deus. E sabe,
Eu gostaria muito que a oração fosse uma bênção na tua casa, na tua família, para os teus. Que você pudesse sim ver palavras reveladas de Deus e liberá-las sobre os seus filhos, enquanto você ora por eles. E é muito interessante como isso se manifesta, eu vejo na minha casa. Meu pai, quando se converte, ele tem uma experiência numa reunião de jovens, que alguém fala que Deus falava. E ele fica inculcado com aquilo, era novo, e volta para casa perguntando, Deus, o Senhor fala, e começa a pedir textos da palavra, abre a Bíblia, e Deus começa a falar com ele. E uma das coisas que Deus fala é que ele tinha sido escolhido no ventre da sua mãe. Quando ele vai procurar os pais, para mostrar o texto que Deus tinha revelado em Jeremias, o meu avô e a minha avó dizem, olha, quando você estava na barriga, nós te abençoamos, nós te consagramos, nós dedicamos a tua vida a Deus. Isso aí é verdade. E aquela bênção agora se torna realidade, depois do ministério. E eu creio que Deus revela coisas para nós quando oramos sobre os nossos. E a nossa boca se transforma num instrumento de Deus para liberarmos favor, bênção sobre os nossos em nome de Jesus. Quando o meu filho nasceu, o Benício, escolher nome de filho é um desafio, né? Você fica pensando, conversando, aí a mulher quer uma coisa, você pensa a outra. E um dos nomes que chegou foi Benício. E eu lembro que eu fui estudar o que esse nome significa. E quando eu vi que o nome significava abençoado, aquele que vai bem, falei, esse nome que a gente vai dar. E muitas vezes, quando eu vou orar pelo meu filho, às vezes ele está dormindo, só ali na caminha dele, eu entro no quarto e eu faço essa oração. Você é aquele menino que vai bem. Quando eu orei por você, Deus me disse que você ia ser excelente. E eu libero, eu oro por ele, clamando, Senhor, que o meu filho seja abençoado. Aonde ele entrar, aonde ele puser os pés, o que ele vier a fazer, que a bênção de Deus repouse sobre ele. Em nome de Jesus, a oração precisa ser uma bênção que você valoriza na sua casa. Ore pelos seus filhos. Ore pelo seu marido, ore pelos seus parentes, estenda as mãos e libere palavras abençoadoras da parte de Deus sobre a vida deles. E ainda nos momentos mais difíceis, aqui como Jacó, eles vão lembrar das palavras, das promessas, das bênçãos, e elas vão se tornar realidade nas suas vidas. Hoje a minha oração é que você se levante na tua casa para abençoar os teus em nome de Jesus. Seu filho vai ser abençoado, sua esposa vai ser abençoada, os seus netos vão ser abençoados. A oração é uma bênção para a família. Segunda lição que eu aprendo com a oração de Jacó é que a oração é uma bênção que orienta as nossas decisões. É muito interessante, porque ele está orando agora a promessa. Olha, o Senhor disse que eu tornaria de volta para casa. Quando eu estava dormindo lá no travesseiro de pedra, o Senhor me disse, torna a tua terra e a tua parentela que te farei o bem. Eu estou fazendo isso de novo. E sabe, eu creio que um dos grandes privilégios de termos uma vida de oração e de valorizarmos a intimidade com Deus, a vida constante na presença do Senhor, é que ela é uma bênção que nos orienta no caminho da vida. O Senhor fala, Ele mostra, Ele se revela. E quando temos coragem de obedecer o que Ele diz, as coisas vão se materializando na nossa vida. O favor de Deus, portas se abrem,
coisas acontecem. Lá em casa foi tão interessante porque eu aprendi desde pequenininho que Deus fala. Meu pai tinha um costume interessante, quando eu tinha que tomar decisões, ele algumas vezes reunia a família em volta da cama e todos nós orávamos por determinada situação de forma específica, e ele então dava a Bíblia às vezes para um filho, para o outro, e nós abríamos ali procurando a revelação de Deus. E quantas vezes eu era pequenininho, eu abri a Bíblia e eu vi Deus falando de forma exatamente específica. Às vezes eram palavras que a gente tinha citado na oração, que apareciam no texto da Bíblia. E aquilo era um direcionamento que vinha da parte de Deus para nós. Quantas vezes eu vi isso acontecendo? Depois eu lembro de também na minha casa ver, meu pai ia para os lugares de oração com uma agendinha e voltava dizendo: Deus falou isso, Deus falou aquilo. E as coisas que ele falava aconteciam. E eu, desde novo, aprendi a, antes de tomar qualquer decisão relevante, importante na minha vida, submeter a esta condição: Senhor, o Senhor me abençoa. E buscar a palavra de Deus, buscar a revelação. Teve palavras que vieram rapidamente, outras demoraram mais. Mas eu carrego as marcas disso na minha vida. Eu lembro bem certinho quando eu estava naquela situação de pedir a namorada em casamento. E eu queria a bênção da minha família, dos meus pais, queria a bênção de Deus. E depois de um tempo de oração, nós fomos orar juntos. Falei: pai, eu quero que vocês orem, mas isso é coisa tua. Deus vai falar: mas eu quero que vocês também me abençoem. E eu lembro certinho do dia que eu cheguei, falei: pai, olha, Deus me deu esse texto aqui. E mostrei para ele. Ele falou para mim: filho, vai lá no escritório e pega uma Bíblia velha. E tinha aqueles bibrão assim antigos, sabe, com as páginas todas amarelas. E eu abri e tinha escrito assim do lado de caneta, no texto que eu estava mostrando para ele. E ele falou assim: filho, está vendo aqui essa anotação? Olha a data aí. Foi essa palavra que Deus me deu quando eu estava orando pela sua mãe. Filho, Deus já te abençoou e eu te abençoo agora. Nossa! Quando eu tive essa palavra, essa bênção, tão rapidamente as coisas foram fluindo e nós casamos. Como é importante a bênção de Deus. Sabe, talvez você tenha que tomar decisões. Abro a empresa, fecho a empresa, vou para aceito determinada oferta de emprego, entro num relacionamento, não entro. Deixa eu te dizer, a oração ela é uma bênção que precisa orientar teus caminhos. Até mesmo porque quando as batalhas vêm, elas virão. Você está ali cercado na palavra revelada de Deus. Era isso que estava acontecendo com Jacó. Ele estava tendo que enfrentar uma aflição, mas ele disse: foi o Senhor que disse para eu voltar para casa. Foi o Senhor que disse para eu fazer esse caminho. E o coração dele é tranquilizado, porque ele sabe que recebeu uma bênção. Ele está debaixo desta cobertura da bênção de Deus sobre a sua vida. Terceiro, a oração é uma bênção que nos ensina a ter um coração agradecido. Eu acho interessante que ele vai dizer assim no versículo 10: sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Que coisa linda a bênção de Deus. Jacó está reconhecendo: olha, eu saí com um cajado. Depois conheci uma mulher, trabalhei para o meu sogro. E se você ler as histórias de Jacó, é impressionante. Eles mudavam o salário dele todas as vezes, mas o rebanho que ele cuidava multiplicava mais do que os outros. O que ele punha a mão dava certo. Existiu uma bênção sobre a vida de Jacó. E agora ele está voltando para casa de novo. Ele diz: a primeira vez que eu passei por aqui eu tinha só um cajado. Agora eu tenho bandos. Porque o Senhor me enriqueceu, o Senhor me prosperou, o Senhor
cuidou de mim. E eu reconheço que cheguei até aqui, porque eu estava debaixo de uma bênção do Senhor sobre a minha vida. Sabe, quando nós valorizamos a oração desta forma, como Jacó, fez tudo errado, se vestiu do irmão, mas ele queria a bênção. Se nós valorizarmos a bênção do Senhor, nós vamos ver os efeitos dela na nossa vida e o nosso coração vai se tornar agradecido. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Queridos, tantas vezes, Deus me abençoou. Quando o dinheiro acabava, chegava uma oferta inexplicável. Eu fazia um projeto maluco, tinha tudo para dar errado. E chegava na hora, dava tudo certo. Quantas vezes? E quando eu vou orar, muitas vezes eu lembro, Senhor, quando eu estava organizando aquele evento, quando o recurso acabou, quando isso aconteceu, Senhor, eu reconheço que eu não sou digno das tuas bênçãos sobre a minha vida. Não sou digno. Esse é o sentimento. E sabe, quando a gente anda debaixo dessa bênção e valoriza a oração assim, a revelação de Deus torna o nosso coração um coração agradecido, um coração humilde, um coração quebrantado. Porque a gente reconhece que tem coisas que acontecem na nossa vida que não são normais. Elas vieram como uma bênção do Senhor. Esses dias eu estava mexendo nos cadernos de oração e eu queria te desafiar a ter cadernos de oração, a escrever os teus pedidos de oração, aquilo que você coloca diante de Deus e aquilo que Ele te fala. Porque ao longo dos anos isso vai se transformar num instrumento de Deus para trazer gratidão no teu coração e despertar fé. É muito interessante que a maioria dos avivalistas, eles tinham diários, que hoje se transformaram em livros e nos inspiram. Já li os diários de Finney, de Jonathan Edwards, de Wesley. Eles nos inspiram. E esses dias eu estava lá mexendo num dos cadernos de oração antigo. Foi tão gostoso ver quanta coisa Deus falou antes de acontecer, anos antes da gente organizar a cruzada evangelística na arena. Tem uma oração minha lá, que Deus estava me mostrando que aconteceu uma cruzada um dia, o número das pessoas, como eu ia organizar os pastores, que era impressionante. Eu encontrei, eu olhei e falei, eu não acredito nisso daqui. Estava aqui anos antes, Deus já tinha falado. E aí eu comecei a ler as minhas orações sobre o meu casamento, e tanta coisa que eu pedi lá atrás, já tornou-se realidade na minha vida. E às vezes eu nem tinha percebido que eu tinha feito aquela oração, se perdeu no tempo. Registre as suas orações. Tenha cadernos de oração. A gente tinha, na nossa célula, sempre teve esse hábito de anotar os pedidos de oração. E eu lembro de uma das células, que a gente se reuniu ali e começamos a ler os pedidos que tínhamos feito há alguns meses, quando começamos a célula. E foi muito impressionante. A gente pegou aquele caderninho do começo e depois olhamos para o momento, todas as coisas que tínhamos colocado na presença de Deus, todas, Deus tinha trazido resposta ao grupo. E aquilo trouxe gratidão no nosso coração. A oração é uma bênção que nos torna gratos a Deus acima de tudo. Mas a oração também, ela, na perspectiva de Jacó, ela é uma bênção que permite a gente derramar o coração. E aqui ele está preocupado, ele está pedindo, Senhor, me livra das mãos do meu irmão. Senhor, eu estou com medo. Senhor, que ele não mate os meus filhos, as mães, as mulheres. Ele está derramando o coração. E deixa eu te dizer, talvez você esteja pesado de espírito hoje. Às vezes a gente olha para o lado, para frente, em volta de nós, e as situações que nos cercam, elas nos atemorizam. É alguém que está doente, é uma situação complicada, é algo que eu não sei lidar.
Mas nesse vale de Jaboque, quando todo mundo vai embora e só fica Jacó ali naquele escuro, naquele lugar de solidão, ele derrama o seu coração na presença de Deus. E ali ele tem uma experiência com Deus que marca a sua vida. Quando ele briga com um anjo a noite toda e ele o toca na coxa, o Senhor revela a sua fraqueza, mas mostra que a bênção de Deus continua repousando sobre ele. Eu não sei o que está deixando teu coração pesado, mas a oração é uma bênção que nos cura. Quando derramamos o coração na presença do Senhor, quando contamos as nossas coisas, quando colocamos aquilo que vai no íntimo, quando apresentamos os nossos temores, Deus se revela a nós. E sabe qual que é a minha oração hoje? Que você possa aprender a valorizar a oração como lugar aonde nós derramamos o coração e recebemos o toque de Deus na nossa vida, que nos libera. Talvez você saia dessa situação mancando como Jacó. Mas uma coisa eu sei: o Senhor vai se revelar a você, se você o buscar. Sabe o que eu preciso? Jacó sai dali mancando sem saber o que ia acontecer, mas ele tem uma certeza: o Senhor o tocou, o Senhor se revelou a ele, e ele sai daquele lugar. Hoje Deus vai te tocar em nome de Jesus. A oração é uma bênção que suscita fé nos nossos corações. Quantas vezes eu cheguei quebrado na presença do Pai, mas quando Ele se revelou a mim, eu saí fortalecido. O simples fato de você abrir a boca na presença de Deus, o simples fato de você se dirigir a Ele com uma oração, isso já é uma declaração de fé. Isso já traz bênção. Quando nos colocamos, quando nos submetemos, o favor dEle vem sobre nós. E hoje nós vamos orar. Deus vai te tocar. Eu creio. Deus vai te visitar. Se você olhar para a comunhão com Ele, as orações, e entendê-las como uma bênção que você precisa valorizar. Hoje nós vamos orar aqui. Deus vai abençoar você e os seus em nome de Jesus. Nós vamos orar pelos nossos, pelas nossas famílias, pelos nossos queridos. E a bênção do Senhor vai repousar sobre eles. Nós vamos erguer as nossas vozes e vamos derramar o coração diante do Senhor. E Ele vai trazer direção. Ele vai revelar caminhos. Ele vai mostrar como. Ele vai abrir portas. Ele continua fazendo isso. Hoje nós vamos clamar e Deus vai nos tocar. Enquanto a música toca, feche os teus olhos. Eu queria orar por você agora. E queria pedir que essa bênção de Deus te alcançasse em nome de Jesus. Se você pode, onde você está, feche os teus olhos. Coloca a mão no peito aí. E na presença de Deus comece a contar o que aflige a tua alma. Comece a dizer: Pai, é isso. Eu estou pesado, eu estou preocupado, eu não sei por onde ir. Nós vamos clamar uma bênção agora. E eu creio, ela vai chegar. Aonde você está, comece a se derramar na presença de Deus. Comece a apresentar os seus temores, como Jacó fez. Os seus medos. Comece a contá-los para Deus. Agora, onde você está, nós vamos orar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós neste lugar clamamos. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nosso Deus, que a bênção que o dia foi revelada ao teu servo lá atrás,
e se tornou realidade em nós, na pessoa de Cristo Jesus. Que hoje esta bênção repouse sobre os teus servos. Que o teu favor, Pai, possa ser uma realidade nas nossas vidas. Aonde entrarmos, aonde formos, aonde nos colocarmos, que a presença de Deus seja conosco. Que ela nos autorize, que ela nos faça ir bem, que ela nos faça ir adiante. É a tua presença em nós que é a garantia que seremos bem-sucedidos. Temos o Espírito Santo de Deus, temos a presença do Senhor em nós. Por isso podemos enfrentar a morte, podemos enfrentar as dores, podemos enfrentar a crise, podemos enfrentar as lutas, porque existem promessas que alcançam a eternidade e que foram liberadas para nós na tua palavra. É real. Por isso hoje clamamos a paz que excede todo entendimento. Hoje clamamos a direção que vem do Espírito. Ele nos guia, Ele é aquele que nos leva pelos caminhos da vida. Hoje nós pedimos a bênção da provisão. O Senhor nos disse que o justo não mendigaria o pão. O Senhor garante que Ele sustenta os teus servos. Por isso hoje, que provisão de Deus seja liberada sobre as nossas casas, sobre os nossos. Pai, agora eu quero clamar que pessoas sejam tocadas como Jacó foi naquele vale, tocadas pelo poder de Deus, e que elas possam se levantar em nome de Jesus. Transforma corações, quebranta, renova, restaura, fortalece. Nós andamos por fé. Quando as forças acabam, quando não conseguimos sequer dar um passo, quantas vezes eu entrei na tua presença assim e saí transformado. Esta semana eu não conseguia, Deus, muitas vezes dar um passo à frente, mas dia após dia a força do Senhor era liberada sobre a minha vida. Hoje eu quero clamar que a força de Deus comece a levantar pessoas dentro de casa, os colocar de pé, que eles creiam que existe algo que vai além, creiam no Deus Todo-Poderoso. O Deus que abençoou Jacó é o mesmo Deus que nos abençoa hoje. Estende as tuas mãos de bênçãos, que os nossos filhos sejam abençoados, que os nossos esposos sejam abençoados, que os nossos pais sejam abençoados, que os filhos dos nossos filhos sejam abençoados. Pai, que possamos ver nos nossos as marcas da bênção de Deus que tocou as nossas vidas. Que os nossos filhos possam aprender a orar porque nós orávamos. Pai, que eles possam lembrar e crer que Deus fala, porque nós carregamos na nossa vida experiências de um Deus que se revelou a nós. Que eles possam dizer, como Jacó disse, dos seus avós, dos seus pais, como Timóteo, Dionísio, de Loide, que possamos ser referências para os nossos. E que a bênção de Deus não cesse sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos. Em nome de Jesus, ouve a nossa oração hoje. É assim que oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Ouve a Deus agora. No início